Voltou. Tá gravando aí. Tudo bem, pessoal? Nós vamos fazer uma recapitulação para a gente fazer uma introdução do estudo. Eu vou só fechar ali, que está muito claro. Agora acho que está melhor. Então a gente vai fazer o livro que a gente vai se basear, pelo menos ali na vida de Jesus, quando entrarmos, eles colocaram no nariz, ainda está sarando, vai ser esse livro aqui, ó. A vida diária nos tempos de Jesus. Então ele é um livro, é um best-seller, que vai explicando a política, o contexto humano, como é que era a visão do homem naquela época, a visão social, contexto cultural, contexto dos escritos, e muita coisa vai fazer mais sentido a partir do momento que nós estudamos a Bíblia com o relato da época, entendendo as palavras do seu contexto, o contexto político, a sociedade, o que significa trapo sujo, trapo de imundície, como é que funcionava a cama deles, a mesa, tá? Por exemplo, nós temos uma ideia errada de Santa Ceia. A Santa Ceia, por exemplo, só para que a gente possa entender, não havia mesas como hoje tem nas nossas casas. Eles se deitavam. O que é o Daniel? Por essa foto, deixa eu ver se ele estava aqui. Oi, Daniel. O Daniel é o Daniel de Bira? É, Josi? Não sei quem. Bom, então, a mesa, por exemplo, dos pães, ela era baixa e eles botavam mais ou menos aqui o corpo e comiam com essa mão e a outra aqui, uma juntava e pegavam a comida bem no chão, bem deitado. E era bastante comida. Não era como nós fazemos um pedacinho de pão e um copo de suco de uva só. Então a contextualização é bem diferente, a época era bem diferente. E a questão, porque, pastor, mas isso não acontece em toda a Bíblia? Acontece. Qual que é o grande problema desse estudo do Novo Testamento? É o que passaram para a gente, a roupagem que passaram, e a do Antigo Testamento não é uma roupagem tão hollywoodiana. Do Novo Testamento é. Mas então, pessoal, vamos orar e fazendo uma recapitulação do que nós vamos recapitular, o que nós estudamos para a gente entrar. Tá bom? Vamos lá. Pai querido e amado, obrigado por essa tarde. Nós podemos recapitular o que nós estudamos e podemos entrar no estudo mais profundo das Escrituras, onde vamos mergulhar a fundo. Pedir a iluminação do teu Santo Espírito para entendermos muitos desses assuntos e compreendermos o que nos dizem a respeito da nossa salvação. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, Alan,
realmente não é para se esbanquetear, mas era uma festa. Então, Cristo, a memória dele deve ser relembrada como algo festoso e não como algo doloroso, mas como salvação e não como perdição. E às vezes a Santa Ceia é colocada como algo, vamos dizer assim, tipo um velório. Não é essa a ideia da Santa Ceia. Mas a ideia era da morte e ressurreição, morte do pecado. Né? Através da morte de Cristo veio o final do pecado, a vitória sobre o pecado. O pecado ainda é o último inimigo. Nós vamos aqui então para o gráfico que a gente já estudou. Vamos ver aqui se já. Muito bem. Então vamos lá, né? Essa tabela aqui deu um pouquinho de dor de cabeça, mas nós vamos agora um pouco mais devagar. Recapitular. Em Abacuque. Achei ele. Nós vamos pegar bem devagar e recapitular isso aí. Tranquilo? Então vamos lá. Nós temos aqui o grupo, tá? Essa tabela aqui, a primeira. Deixa eu ver se eu... ia ficar mais fácil. Então a tabela de grupos está aqui, ó. Grupos. E aqui nós temos os profetas. Essa linha vai ser a dos profetas. Essa linha aqui. E aqui nós temos os livros. Aqui nós vamos ter eles em ordem bíblica. Então, a ordem de livros. Aqui, ordem bíblica. E a ordem cronológica. Tá? Então, nós temos quantos livros? Um total de livros de 12. A ordem bíblica está em 12. E a ordem cronológica dos 12 livros menores. A gente faz essa recapitulação aqui. Só que em livros aqui nós temos Jonas, Amós e Oséias. Então aqui nós temos os profetas de Israel e os profetas de Judá. E os profetas pós-exílio. Em ordem bíblica, após Daniel, qual que é o livro que vem mesmo? Depois de Daniel? Oséias, né? Então nós temos Oséias, depois nós temos Joel, depois nós temos Amós, depois Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então essa ordem que está na Bíblia. Essa ordem aqui é a ordem dos livros por separação. Por exemplo, o profeta de Israel está aqui, Jonas, Amós e Oséias. Profeta de Judá, vem aqui, nesses 6. Tá? E aqui os profetas pós-exílio, que é de Judá, mas é após. Aqui nós temos a ordem cronológica dos profetas. Está dando para entender aí, pessoal? Dá um joinha aí se está dando para entender. Tá? Então, essa primeira tabela aqui é a divisão dos livros aqui pelo seu lado. Beleza. Então, o profeta de Israel, nós temos Jonas, Amós e Oséias. Profeta de Judá, Obadias, Joel, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque. Profeta pós-exílio, isso aqui. Está em ordem cronológica? Não. Está em ordem de separação. Profetas do norte, profetas do sul, profetas pós-exílio. Uma outra tabela, nós temos a ordem bíblica, que está na Bíblia. Depois uma ordem cronológica. Aí sim, independente se ele é do sul, se ele é do norte, se ele é do pós-exílio, aqui, é lógico, os exílios sempre são dos. Mas aqui, ó, Obadias, ele propõe aqui ser o primeiro profeta, dos menores. Depois, em seguida, Joel, depois Jonas, que é um profeta Nínive, né? Profeta do peixe grande. Depois nós temos Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Ageu. E depois Zacarias, Malaquias e Zacarias e Malaquias. Né?
Então, essa é uma ordem que é uma tabela muito boa. Eu vou tentar ver aqui uma outra tabela. Deixa eu ver aqui. Que é um gráfico bem interessante. Aqui, ó. Esse gráfico. Só que ele não está abrindo. Deixa eu ver se eu abro ele em PDF. Ele está abrindo só em visualizador. Não abre, não. Não abriu. Hã? Muito bem. Tá dando para ver o gráfico aqui, ó? Então, nós temos essa cronologia aproximada aqui, o reino dividido, no ano 931 a.C. E aqui nós temos uma tabela maior de profetas, né? Incluindo Elias e Eliseu ali, ó. Vocês podem ver nos profetas do norte. E a outra ali nos profetas Obadias, Joel, e Isaías, Miqueias. Ali já tem os profetas maiores também. Naquela tabela não tinha. Então, isso também é um outro arquivo que eu posso mandar para vocês. Tranquilo? Vamos voltar para cá. Voltar para cá. Então, vamos lá. Bem, então vamos passar rapidinho aqui. Então aqui nós temos a cronologia dos eventos dos livros históricos. Isso aqui, pessoal, tem que estar na nossa cabeça, tá? Nós vamos usar muito isso aqui, essa divisão. Você vai ver aqui que eles começam, eles pegam a data de 444, 458. Essa era aqui que nós vamos nos deter, que ela é muito importante para entender essa era aqui, para entender a época de Cristo, essa parte aqui. Mas se eu não entender esse contexto aqui, vai ficar bem difícil. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vou pular aqui. Deixa eu tirar aqui. Vou pular aqui rapidamente. Nós já vimos isso aqui. A gente também já viu isso aqui. Bom, os impérios, profecias cumpridas aqui. Império Babilônico, subjugou a Síria. Depois nós temos o Império Medo-Persa, que nós já estudamos bem isso aqui. Aí nós chegamos aqui, ó. E é aqui que começa a nossa grande discussão, tá? É aqui que vai começar o grande problema, que é o contextualizar tudo isso aqui. O que nós temos aqui? Nós temos, os impérios foi dividido em 4 generais, né? Nós estudamos: Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. A partir daqui começa o declínio do Império Grego. E para nós entendermos a época de Cristo, para nós entendermos o Novo Testamento, nós precisamos nos deter na literatura que vai ser apresentada a partir desse momento. Nessa literatura vai aparecer o que entrou, o que foi infiltrado dentro da cultura judaica, dentro da cultura judaica, através da cultura grega. E existem várias histórias de como isso foi acontecendo. Uma dessas grandes discussões aí que tem, por exemplo, um fator bem grande, é a Biblioteca de Alexandria. Já ouviram falar sobre a Biblioteca de Alexandria?
Pessoal, se vocês puderem interagir comigo, fica melhor, senão fica só eu falando aqui. Dá uma ajudadinha. Essa biblioteca de Alexandria, pastor, é aquela que foi queimada? Isso, essa mesmo. Essa mesmo. O que acontece? Vocês lembram que houve uma volta aqui nesse período? Há uma volta. Nós temos Neemias, Esdras, Esther. Nós temos uma leva voltando, né, para Jerusalém. Tá, beleza. Nós temos uma leva voltando. Só que nem todos esses judeus eles voltam para Jerusalém. Alguns deles eles vão para o Egito. E lá perto tinha uma cidade, não me lembro agora o nome dessa cidade, que ficava ali do lado de Alexandria. Essa biblioteca era uma biblioteca que foi organizada por Alexandre o Grande, ela mantinha muito conhecimento também dos judeus. Os judeus que chamam os judeus da diáspora, os judeus helenistas, eles acabavam voltando também nas épocas de festas para Jerusalém. Mas a sociedade que foi movida, a sociedade judaica desta época, ela comprou muito da cultura grega. E a sua ideologia, ela foi moldada à luz, né? Até porque a língua da época passou a ser o grego. Os próprios romanos, apesar da sua hegemonia como império, como Estado, eles continuaram usufruindo da filosofia grega, da mitologia grega. Se a gente pegar os deuses gregos, e a gente vai entender muito das parábolas de Jesus também, no contexto de, por exemplo, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo não, a parábola do rico e Lázaro, é Jesus contrastando as ideias judaicas com a filosofia grega. Então, a dificuldade é exatamente nós conseguirmos limpar tirar a filosofia grega e termos apenas o alicerce bíblico. E a única forma de fazer isso é voltando ao Antigo Testamento. Porque quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos, não que o Novo Testamento, a ideia dos autores, dos discípulos, sejam ideias filosóficas gregas, mas eles usam palavras gregas, né? É o grego que é usado. E de qualquer maneira estão comunicando algo. Mas o pensamento é hebraico. E aí a dificuldade de nós entendermos e mensurar, né, vamos dizer, de nós conseguirmos explicar essa mudança, porque nós não temos isso explicado na Bíblia. Aí você precisa de fonte extra bíblica. Por isso que eu falei para vocês sobre este livro. Esse é um livro, não é nosso, mas é um livro muito bom. A Vida Diária de Jesus, né? A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Outro livro muito bom também é Jerusalém nos Tempos de Jesus, de Joaquim Jeremias. Acho que tem aqui. Esse livro também, ó, Jerusalém nos Tempos de Jesus. É um tempo muito bom. E aquele livro que eu mostrei na última vez, que pega esse período intertestamentário. Então, tudo vai começar a fazer sentido quando nós entendermos esse aspecto, essa transição, esses períodos proféticos. E aí nós vamos entender que as profecias desses profetas menores apontavam essa transição, preparando a vinda de Cristo. Tá? Todas elas apontavam a vinda de Cristo. Então, as profecias elas sempre tinham a visão espiritual do Messias, vindo como libertador do pecado, mas vindo também como um libertador futuro, realmente glorioso. O que aconteceu com essa vamos dizer, uma miscigenação cultural? As interpretações elas foram mudando e elas foram se sofisticando ao modo grego, ao ponto deles não conseguirem mais identificar Jesus como os antigos faziam. Nós temos ali aquele sacerdote que identifica Jesus, inclusive ele está até cego. Vocês lembram o nome dele?
Alguém lembra do nome do sacerdote lá e da mulher dele? Sacerdote cego? É lá que ele vai ver lá Jesus, ele vê Jesus, inclusive ele pede só para ver Jesus Cristo. Paulo. Oi? Ananias, pastor? Não, quer ver? Abram aí a Bíblia. Tem um sacerdote lá que vai ver ele. Tá no Mateus ou Marcos. Vou pegar aqui. Jesus Cristo. Ele até diz, eu vi com meus olhos agora, acho que posso morrer, não sei se parafraseando, mais ou menos essa ideia. Ali, quando Cristo era pequeno, no Cântico de Maria, né? Isso, mas aí tem um sacerdote lá, não é bem o Cântico de Maria. Não lembro o nome do sacerdote. Ele falou até o nome. Lembraram, né? Positivo, lembramos, mas só que por não haver muita pregação sobre esse sacerdote aí, a gente não Exatamente. dá muita atenção. Então, ele consegue identificar Cristo. Então, na verdade, essa história de que foram só os reis magos e papapá não é só um pedaço da história. E a gente começa a cair os mitos aí. Muita gente da época já sabia que Cristo tinha vindo através dos escritos. Eles conseguiam identificar o Messias vindo como alguém humilde, mas que no futuro ele iria vir de forma gloriosa. Então eles já tinham essa ideia até da volta de Jesus, a segunda vinda. Tá? Nem todos. Pastor, o que o senhor está tentando explicar aí é que os gregos influenciaram para distorcer a vinda de Cristo, é isso? Sim, foi a filosofia grega que ao mesmo tempo que ela ajudou a pregar o evangelho, né, se não fosse pela cultura grega, dificilmente Paulo, os outros, principalmente Paulo, não conseguiria ter e abranger tanto como abrangeu, mas Simeão, obrigado, Stephanie, o sacerdote. Obrigado, foi o Simeão, né? Mas pode, Stephanie, quando quiser ligar o áudio, pode ligar o áudio para dar uma socorrer a gente. Eu tô com esse negócio aqui, eu me mexo, dói para ver. Então, eles tinham, o Simeão foi um que era um sacerdote e conheceu eles. Agora, o que eu vou explicar, o que eu quero entrar com vocês é o seguinte. Dessa transição aqui, houve uma mudança que eu falei para vocês. Os sacerdotes, você lembra que os sacerdotes não eram mais levitas? Foi criada uma forma de representação dentro da teocracia judaica, porque ele estava sob domínio grego e depois sob domínio romano. E era uma assembleia. Vocês lembram como é que era essa assembleia de sacerdotes? Como é que era chamado? Eles decidiam essas questões. Você está falando do Sinédrio? O Sinédrio, muito bem. O Sinédrio foi nessa transição que houve. Não existia o Sinédrio. Eu estava dando uma pesquisada aqui. O Sinédrio ele era formado por 24 classes sacerdotais, dos escribas e doutores da lei, e cidadãos do povo leigos destacados entre os cabeças das principais famílias, aqueles cujas filhas tinham o direito de casar-se com os sacerdotes. E aí tinha no Sinédrio, que era onde eles eram representados, é como se fosse a comissão da igreja com alguns privilégios, mas não tinha mais toda aquela questão que nós tínhamos. Os dois partidos principais do Sinédrio eram os fariseus e os saduceus. Eram representantes do Sinédrio, mas o último possuía maior influência. Ou seja, quem que possuía? Os saduceus eram os mais fortes no Sinédrio. Então, e dentro dos saduceus, eles eram os sacerdotes, mas eram os políticos. E eles lutavam para ficar, os saduceus, eles lutavam para ficar nesse poder, nesse jugo. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter os fariseus vindo de classes que a gente até lembra das sinagogas, que eram feitas para tradução e para estudos. E o que acontece?
existiam duas escolas bem fortes, que era a de Gamaliel e de Haliel. E as duas elas disputavam muito dentro dos fariseus o modo de interpretação. E alguns deles... Pastor, essas escolas é como se fossem tipo o NASP, que forma teologia nos dias de hoje? Sim, isso. Eram as escolas teológicas da época. Era uma escola de profetas, né? E passaram por um processo, as escolas de profetas foram sendo extintas, aí foram com cativeiro, depois, quando volta, já volta como sinagoga, né? E essas escolas de pensamento. Lembrando que eles tinham essas escolas de pensamento influenciadas, muitas delas, as teorias, elas foram acabando se desenvolvendo também através, principalmente a de Haliel, né? Ela foi sendo influenciada pela filosofia grega. Os saduceus tinham essa questão da influência da filosofia grega. A de Gamaliel era mais próximo, digamos assim, do que os autores bíblicos tinham desse pensamento. Quando Jesus volta, quando Jesus vem, Jesus começa a aplicar toda a Torá, o Pentateuco, como fundamento, base de interpretação bíblica. E isso desmonta eles. Então, a gente tem que entender o contexto de Jesus. Jesus, ele não veio ser um revolucionário social. Ele não veio também fazer uma revolução só social, uma revolução política. Ele veio fazer uma revolução para voltar à origem fidedigna das Escrituras. Aí o texto máximo que a gente tem é João 5,39. Vocês lembram de cabeça? Examinar as Escrituras? Examinar as Escrituras, porque julgar externar a vida delas são as que testificam de mim. Então Jesus vai no âmago da questão. E aí nós temos, dentro da nossa igreja hoje, agora vamos começar a falar um pouco mais de teologia com vocês, da área teológica. Dentro da teologia adventista existem duas visões, tá? Duas visões sobre essa questão. Existem aqueles que acham que os escritores bíblicos, toda a sua pressuposição é hebraica, tá? E existem teólogos que vão ter a pressuposição de que tem uma cultura hebraica, mas também tem uma influência grega, tá? E de que isso vai interferir muito na sua forma de interpretar a Bíblia. De que forma, por exemplo? Como eu vou aplicar os ensinamentos de Cristo? Como eu vou pregar elas? E a partir do momento que eu começo a entender que linha de raciocínio eu vou seguir, né, a partir da minha pressuposição, isso vai implicar também no meu estilo de vida e vai implicar na doutrina da igreja. E isso começa a se tornar bastante interessante. Tá? Como? Né? E o porquê disso tudo? Eu vou começar a entender a funcionalidade da igreja como corpo de Cristo, sendo usado por Deus para cumprir sua missão. Então, nós não começamos a ver uma igreja simplesmente como um grupo de irmãos, mas como a própria atuação do poder de Deus na Terra, né? Com suas falhas e defeitos. E, neste caso, Deus agindo sobrenaturalmente com os seres humanos. Mas a gente vai ampliando isso quando a gente vai em Atos, a gente vai ver Deus fazendo isso. Nessa questão toda histórica aqui, nós estamos dialogando, nós vamos ver isso. Nós vamos ver o Sinédrio, né, que entra, e a partir dessa configuração política aqui, nós vamos ver um lado na verdade não é um local mesmo não, mas seria isso.
Mas tinha o local que era só deles também e só de outro também, com essa mesma ideia. O que a gente vai tentar entender a partir dos textos bíblicos é essa parte aqui, essa transição. Nós vamos aqui, deixa eu passar aqui. Não está passando mais? Bem aqui mesmo. Então, bem aqui. Quando a gente chega na transição do período intertestamentário, nós temos essas profecias, elas se cumprindo em Cristo. Mas vejam, ninguém disse que elas acabariam em Cristo, elas começavam em Cristo. Então nós vamos começar a ter as tensões. O que na teologia se chama de já e ainda não. Cristo já veio, já, mas já venceu o pecado? Já e ainda não. Atenção, já e ainda não. É um jargão teológico que se usa muito. E eles não tinham isso. Eles esperavam o Messias vir, tirar do domínio romano, trazer a população para uma revolta, vencer a guerra e dominar o mundo. Era essa a ideia. A partir daí, eles têm uma escatologia bem diferente do que a escatologia dos profetas menores. Que fala do dia do juízo. A partir daí, eles começam a mudar. E a partir daí, eles começam a ter aplicações erradas das leis. O problema não estava com as leis. O problema está com a aplicação da lei. Como era posta. Então, essa transição aqui, nós vamos começar a entender muitas coisas. Até o professor Roberto de Pira da Jose, ele comprou a Bíblia católica, e vocês vão ver essas aplicações, elas tendo um fundo místico, filosófico. Entende? E aí, Cristo vem e começa a trabalhar da seguinte maneira. Eu preciso voltar ao Pentateuco, preciso, né? Vamos dizer assim, a visão de Cristo. Ensinar eles, mas ao mesmo tempo eles têm que desaprender. Esse era o fator de Cristo ali. Mas o que mais preparou o caminho para Cristo foi quem? Vocês lembram quem mais preparou o caminho para Cristo? João Batista. João Batista. E o João Batista não podia participar daquelas escolas filosóficas porque inclusive, ele poderia se deturpar, né? Aliás, deturpar a ideia bíblica. Então, o João Batista ele vem preparando esse caminho. O João Batista foi profetizado por Malaquias. Né? Pastor, só uma pergunta. Provavelmente o senhor já deve ter ouvido, assim como na época as escolas teológicas deles estavam erradas e precisou um João Batista que veio do deserto para conduzir o caminho perfeito, não teriam pessoas que hoje andam dizendo que, digamos, a formação dos pastores nossos hoje também estaria, vamos abrir parênteses ali, corrompida e teríamos que buscar uma fonte diferente aí para voltar aos princípios bíblicos. É que o pessoal, eles se esquecem, por exemplo, que a nossa igreja ela é nova, né? Nós não somos um povo de milhões de anos aí como judeus. Então nós estamos desenvolvendo ainda até muitas das nossas ideias. Por exemplo, Ellen White ela era metodista, né? O marido dela da Conexão Cristã. E ao longo do tempo ainda foi se formando muitas coisas. Então não temos nem como dizer que os pastores eles estão sendo influenciados por algo, porque na verdade ou desenvolveu algo, né? Que seja uma teoria errada. Ainda estamos num processo de desenvolvimento teológico ainda. Talvez isso choque um pouco, né? Talvez um de vocês, mas ainda somos uma igreja muito nova,
comparado às outras, né? Por exemplo, a Igreja Batista ali tem 400 anos, não lembro quantos anos tem. Luterana, né? Desde a Reforma ali. Então, olhando para essas igrejas, a Igreja Adventista nasceu em 1860, né? A igreja que vem mais de tempo. O que a missão da Igreja Adventista, ou seja, por isso que é comparada a João Batista, ela vem com voltando às raízes. E aí, para você voltar às raízes, você vai à raiz de cada um desses aí, desses grandes reformadores. Não sei se deu para entender, mas é essa a ideia. Então, não dá para dizer que alguém que está no processo de reforma tenha isso aí. Mas voltando lá à questão a questão para a gente fazer essa introdução aqui. Nós vamos avaliar agora o Novo Testamento e as suas perspectivas, né? Então, terminando essa parte aqui, que eu peço para vocês ir lendo já os evangelhos, leiam os apócrifos, principalmente Macabeus, 2 Macabeus, vocês vão ter uma ideia de como é que era o povo nessa transição. Os apócrifos vão dar uma ideia de doutrina que eles tinham. Então, já tinha gente acreditando na imortalidade da alma, dentro do povo judeu. Já tinham pessoas fazendo uma teologia, uma angeologia, uma doutrina de anjos. Tá? Eles tinham alguns mitos, e ali alguma desses mitos vocês vão ver quando Jesus aparece no mar. O que ele diz que eles veem mesmo? Fantasma. Isso começa a vir muitos mitos, muitas crenças que eles já tinham vindo de lá, que eles não tinham na época de Moisés. Então Jesus ele vem restaurando, voltando aos princípios. Aí, como a parábola do rico e Lázaro ele usa a ideia errada e mostra o furo da ideia. Então o Novo Testamento ele vem só apontando para onde retornar, para me regressar para essas origens. Aí como vamos começar então com as visões. Nós temos quatro evangelhos. E os 4 evangelhos eles distinguem Jesus de 4 formas. O Mateus, que era o Levi, cobrador de impostos, ele vai ser muito forte na questão de chamar Jesus da linhagem de Davi, o rei de Judá. Ele está escrevendo para um público bem seleto. Lembrando que, à primeira vista, a Bíblia não foi escrita para nós, ela nos alcança, mas ela foi escrita direto para os seus ouvintes da época. Então, o Mateus, ele escreveu para os judeus. Então, se nós queremos fazer um estudo profundo de base pentateuca, nós temos que estudar Mateus. E nós vamos para um texto de Mateus que vocês podem procurar, é Mateus 5, 17 a 19. O que diz lá? O que Jesus falou? Não vim revogar a lei e os profetas. Esse texto é bem interessante, porque a gente vai começar a ver algumas coisinhas que nós, às vezes, usamos o texto de uma forma errada. Aí a aplicação desse texto vai ser errada. Aí está o problema hoje, são as aplicações dos textos. O problema não são os textos estão certos. O problema é como você pega o texto e acaba botando uma coisa que ele nunca disse. Então, Mateus 5, 17 aqui. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Esse cumprir aqui é a finalidade dele. Qual é a finalidade dele, de Cristo? Era mostrar o real sentido da lei e dos profetas. Era voltar a essa origens. Então, quando ele fala que lei, não está falando dos 10 mandamentos. E isso me deixa, às vezes, muito preocupado. Porque ainda é usado em nossos estudos. Cristo não veio revogar a lei. Aí o pessoal se refere só aos 10 mandamentos. Aqui ele está se referindo ao Pentateuco. Não vim destruir o Pentateuco. Ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir o Pentateuco. Justamente aonde Adão falhou, Cristo teria que vencer.
Aí o verso 18 diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, ou seja, esse mundo, de modo nenhum passará da lei um só J ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Então vejam, vamos aqui discutir. O que da lei precisa ser cumprido? Que lei que precisa ser cumprida? Pentateuco? Oi? Eu queria que vocês pensassem um pouco, irmãos. Pentateuco? Que lei precisa ser cumprida? Aí eu faço a pergunta. Vocês estão aí pensando, né? A outra pergunta. Será que a minha visão de lei, ela não está errada? Será que eu não aprendi a lei de forma errada? Como os fariseus aprenderam? Porque se eu ainda não conseguir ver a lei como algo que se cumpre, que é a lei como promessa, a lei como profecia, se eu não conseguir ver, eu ainda não entendi a lei. Você vai ver que a lei, os profetas, eles vão chamar a atenção do povo para a lei. Ou seja, para que se cumprisse a lei, para que Deus pudesse cumprir as suas promessas no povo. Então, quando Jesus disse aqui que não veio, e ele diz assim que jamais vai passar um I ou um J, né? Passará um só J ou um tio da lei até que tudo seja cumprido. Aí no verso 19, ele vai agora amarrar. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Veja, além de cumprir, Cristo manda ter uma missão: ensinar a lei. Ensinar o cumprimento dessas leis. E aí ele mostra o erro dos fariseus. Aí ele mostra o erro dos fariseus de interpretação. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então ele está dizendo o seguinte, ó, se vocês não conseguirem entender a lei mais do que os fariseus e que os escribas, se vocês não viverem esta lei mais do que os fariseus e os escribas, vocês não vão entrar no reino dos céus. Como é que vocês conseguem ver isso agora? Nós chamamos os fariseus e escribas de legalistas. E Cristo diz que a gente tem que cumprir mais do que eles. Onde que estava o problema? Nos fariseus, na lei ou em mim? Nossa, Eu entendo, pastor, que tudo ali, a gente entender mais do que eles é compreender esse sentido que o senhor colocou agora do advento, da volta de Jesus, do amor do próximo, né, de tudo que Jesus pregou ali nos anos que ele teve pregando e ensinando. É isso que a gente tem que compreender além do que eles não entendiam, né? Exatamente. Exatamente. Eles não entendiam a lei como algo de promessas e de comportamento, né? De ação. Eles entendiam a lei apenas como algo intelectual. Entende? Eles entendiam apenas no sentido de apenas ordens, ordenanças. Eles não entendiam a lei como algo real que atuasse na minha vida. Então a lei, ela até preguei sobre o sábado em algumas igrejas, é uma proteção. E quando fala lei, era bem maior, abrangia um espaço bem maior, nos 5 livros. E ali tem promessas de Deus. Essas promessas elas precisam ser cumpridas no povo de Deus. Então eles acabavam se detendo, né, em alguns pormenores e não viam toda a abrangência da lei, que não era a justiça que Deus queria. E aí, quando não se aplica
a lei de forma correta, se comete injustiça. E aí eles começaram, então, a quererem colocar do seu próprio jeito a lei. Uma dessas, no verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão, raça, será seu réu diante do sinédrio. E quem lhe disser, tolo, será réu do fogo do inferno. Então, Jesus ele vai expandindo a lei num processo bem maior, de não apenas no sinédrio, mas até na vida eterna. Então, ele mostra essa lei, como agir, pensar, viver. Essa lei vai ficando cada vez maior, essas aplicações da lei. Então, vejam, para entendermos o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus, toda vez que Jesus se referir, nós temos que entender ao que texto Jesus está se referindo. Não sei se está dando para entender. Nós temos que ver a que parte da lei, que parte dos profetas Jesus está se referindo. Quando eu começo a entender isso, eu começo a entender o ensinamento de Jesus, dando o sentido real que era para eles terem entendido. E que eles foram se apagando no sentido real e foram se botando outras coisas. E aí começa a ter os grandes problemas. Né? Que é justamente, por exemplo, eu dizer que a lei foi abolida. Se eu disser que a lei foi abolida, eu começo a dizer que todo princípio bíblico ele foi abolido. Aí eu começo a fazer separação entre lei cerimonial e lei moral. Aí eu começo a fazer algo que a Bíblia não fez. E aí eu começo a entender as profecias de forma errada. As profecias. E eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando aqui. Tá? Para a gente entender como que funciona a questão de Cristo. Eu vou pedir que um de vocês leia Mateus capítulo 23, tá? Que antecede Mateus 24, que a gente estuda tanto, esquece, de uma grande profecia bíblica, que é uma lei, está no Pentateuco. Só que nós infelizmente, nos estamos detendo ainda nos 10 mandamentos, e a lei é bem maior que os 10 mandamentos. Vamos lá, Mateus 23. Se alguém puder ler, aí eu agradeço. E aí eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar melhor, ilustrando como que você trabalha com o Novo Testamento. Mateus capítulo 23. O verso... Deixa eu ver aqui. Todo o capítulo, pastor? Não, o verso 37, pode ler até o 38, 39, Simone? Sim. 33 e até o 39, isso? Isso, aham. Tá, então vamos lá. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Desculpa, Simone, 37. Desculpa. 37, desculpa então. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então vamos lá, vamos para o início ali. O que Deus quis fazer com Abraão? Que ele fosse uma bênção aos povos, né? Como é que os povos iam ser uma bênção? Abraão ia ser uma bênção quando o povo de Israel fosse uma grande nação. Uma grande nação, para ela existir, ela precisa de quê? Para ser uma nação, para ser grande, né? Ela precisa de quê? Tem que ter liderança, tem que ter ideais, união. Mas para ser grande, o que tem que ter? Soberania. Soberania, mais o quê? Por exemplo, pessoas, precisa de muitas pessoas. E essas pessoas precisam estar o quê? Unidas. Juntas. O que acontecia quando o povo de Israel pecava contra Deus? O que acontecia com o povo?
Se dispersava. Se dispersava, exatamente, se dispersava. Então a lei dizia o seguinte, a lei: toda vez que vocês me obedecerem, eu vou juntar vocês, e vocês vão ser fortes. Jerusalém, Jerusalém, como eu quis juntar vocês como a galinha junto os pintinhos. Vamos lá então ver onde está essa profecia? Está lá no Pentateuco. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 30. Isso eu estou usando só Mateus para ver as profecias em frente ao povo, tá? Depois eu vou usar Lucas e João, vocês verem as profecias ligadas dentro da lei, não só ao povo, mas também aos gentios e assim tudo mais. Deuteronômio, que é um dos 5. No capítulo 30. Alguém pode ler o verso 1 para mim? Eu posso tentar ler aqui. Essa é a primeira, é uma das leis, do verso 1 ao verso 3. Veja a condição da lei, qual que era. Aí a gente lê o cumprimento da lei, tá? A gente vai ler agora a lei. Deuteronômio 30, do 1 ao 3. Quando, pois, todas essas coisas vierem a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares dela entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. E tornares ao Senhor teu Deus, tu e os teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Então a lei é o seguinte: quando eles voltarem de todo o coração, de toda a alma deles, e Jesus resume a lei nisso, né? Quando você amar Deus e vocês se juntarem, e vocês se arrependerem realmente, eu vou juntar vocês. Aí Cristo mostra que a lei não foi cumprida por eles, porque eles não se juntaram a Deus. Então o que ele diz? Eu quis juntar vocês muitas vezes, mas vocês não quiseram. Agora faz sentido o texto lá ou não faz? Positivo, faz sentido. Mas então, todo esse período aí, literalmente, Deus nunca conseguiu juntar o seu povo por muito tempo, né? Não. E aí outras passagens vão fazer sentido, por exemplo, quando estiverem 2 ou 3 em meu nome, o que diz lá? Como é que é o nome da passagem mesmo? Que eu estou com o meu nariz aqui. Quando se unirem, o pessoal usa bastante, né, esse texto, né? Estarei no meio deles, né? Isso. Na verdade, esse texto não quer falar que 3, 4, 5 pessoas juntas, Deus vai estar no meio. Quer falar que quando ele juntar essas pessoas, ele vai estar no meio deles, porque ele juntou elas. É a profecia se cumprindo, é a lei se cumprindo. Então seria errado se usar esse versículo bíblico para falar de oração, que 2, 3 pessoas foram uma igreja? Ele pode ser aplicado, mas não a interpretação. Dizendo que esse texto está falando sobre isso, eu estou errando. Você entende? Esse é o grande problema. É pegar o texto e dizer que o texto falou isso. O texto não está falando. Jesus está falando de pessoas que ele juntou. Então, quando ele não conseguiu unir o seu povo, ele pegou 12 e juntou esse povo, ele juntou os 12. E a partir dali ele formou a nação que ele queria cumprir a lei. A lei se cumpriu, então, com Cristo, com os 12 discípulos. Uma parte da lei, sabe? Essa lei aqui. Que o que ele queria fazer com o povo judeu era isso, libertar o pessoal do pecado, da opressão. Não do jugo romano, porque o jugo romano era fraquinho para Cristo. Mas o pecado era maior. O problema deles não estava sobre o jugo romano, mas está sobre os seus pecados. Vocês entendem que começa a mudar agora? Eu começo a pegar os textos do Novo Testamento e ver aonde que realmente eles vão se cumprir a lei e os profetas.
começa a fazer mais sentido e até mesmo a caminhada de Jesus, a parábola do bom samaritano, por exemplo, é uma das parábolas que se cumpre, é um cumprimento da lei, né? Que os sacerdotes e os levitas não cumpriam a lei. Eles estavam só preocupados com o aspecto aplicativo da lei, e não de aplicar a lei, mas não de vivenciar a lei por eles mesmos. E, na verdade, eles eles já tinham deturpado totalmente a lei, né? Quando acrescentaram várias coisas à lei. Por exemplo, amarás ao teu amigo e odiarás ao teu inimigo, já foram mudando a lei. Bom, com o tempo, isso que aconteceu com os fariseus e aconteceu com os escribas, ele vai acontecendo ao longo da história. E vai acontecendo também, a Igreja Católica faz exatamente o que os líderes da época fizeram. Né? Então, quando nós olhamos a Igreja Adventista como movimento, nós somos pequenos. Nós somos um João Batista, realmente, uma voz que clama no deserto. A Igreja Adventista ela não é uma força no meio evangélico. A igreja é muito pequena, é um movimento muito novo, como eu falei para vocês. E o João Batista surge ali. É um movimento, é alguém que surge também numa época que está se preparando para vir Cristo. O movimento adventista é novo e surge também numa época mais preparando o caminho para a volta de Jesus. Você vai começando a entender os cumprimentos de lei. Aí você vai entendendo que lei também não é só um monte de ordenança. Você vai vendo que lei é profético a lei. Aí você começa a entender mais o sentido da profecia. A profecia não é um monte de cronologia e cálculo. A profecia é a atuação divina mesmo. Deus a intervindo na minha vida. Então, nós temos o livro de Mateus, né, falando para os judeus. Nós temos Marcos escrevendo aos romanos. E aí ele vai ter uma linguagem de Jesus diferente. Nós temos Lucas escrevendo aos gregos. E aí sim nós podemos ter realmente frases e palavras de Lucas interpretando aos gentios. E João escrevendo para todos esses povos, mas de uma linguagem do Cristo não só o Messias humano, mas o Messias divino, a sua atuação vindoura. Aí essa constituição dos 4 evangelhos é que vai constituir um novo Israel. E a partir daí, nós vamos pegar as profecias que eram para o antigo Israel e jogar ela para o novo Israel. Aí nós conseguimos fazer isso. Porque a lei não vai passar até que tudo se cumpra. Se não se cumpriu com o povo que não se juntou, vai se cumprir com o povo que vai se juntar no final. Vocês dão para pegar a ideia aí? Positivo, deu para pegar a ideia, sim. Então a lei não se cumpriu ainda. Alguém vai ter que na face da terra cumprir esse desejo que está escrito na Bíblia, é isso, né? Cristo cumpriu, mas a lei se cumprindo na terra ainda não houve cumprimento na vida dele. Ele conseguiu cumprir toda a lei, ele vivenciou toda a lei, né? A lei toda é o amor. Então, a base do jugo divino, de todo o Pentateuco, é amar. Cristo foi o único que realmente amou, no sentido de no sentido mais real, mais profundo do amor. Foi Cristo. O que eles não conseguiam entender, porque a filosofia grega, ela não tem como base o amor. Ela tem outras bases, né? A gente nem precisa estudar, precisa se aprofundar muito nas bases da filosofia grega para ver que era bem diferente. Né? Lógico, se você quiser estudar, você vai ver que é egoísmo, né? A base dessa filosofia. Vai sempre entender para um homem se preocupando com agora, não com agora e o depois. O amor se preocupa com... Para fazer um comentário, pastor, essa semana passada eu estava vendo na internet, acho que um padre católico explicando que, na visão dele, que a Igreja Católica tinha o pessoal, Aristóteles, Platão, como gentios. Mas depois eles dizem ali que a Igreja Católica reconheceu que só faltava Cristo para eles, mas a filosofia deles é a mesma que a Bíblia já tem. Entende? Então o padre católico ali, acho que aquele
Padre Paulo, uma coisa assim, um cara bem famoso aí na internet, Sim. Uhum. falando que não tem nada de errado a Bíblia com a filosofia grega ali e tal. Pois é, esse é o grande problema deles, né, da teologia hoje, é tentar explicar, é tentar contextualizar. O nosso problema hoje, por exemplo, hoje nós estamos nesse curso aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, tinha 6, acho que a irmã Neves saiu. 6 pessoas preocupadas em estudar a Bíblia, porque as pessoas querem as coisas contextualizadas. Quando a gente contextualiza, a gente corre o perigo da Igreja Católica, né? Então, nós acabamos tendo esse problema, com a contextualização. Quando nós contextualizamos, tentamos contextualizar, nós temos o problema. Aí vem a questão da preguiça, né? O pessoal tem preguiça de estudar. E uma das coisas que mais Cristo mostrou foi justamente o estudo. O ensinar, viu que ele falou? Se vocês não, a justiça de você não é ceder, vocês, ou aquela parte também que Cristo fala no verso 19, aquele que não ensinar, né, não ensinar e cumprir ela, não vai entrar no reino dos céus. Então, as coisas, elas não vêm prontas para a gente tem que ter o desapego das coisas e se apegar às coisas espirituais. Aí Jesus fala para não juntar tesouros, né, onde a traça e o coisa corrói. Então, o interesse vai das pessoas em aprender as escrituras. E é mais fácil eu pegar contextualizado. Nós temos um exemplo bem grande aí de pregadores que contextualizam, fica bem mais fácil. Esse fácil sai bem mais caro, viu, depois. O mais fácil que diga o aprendizado, esse aprendizado. Porque você acaba pegando algo e não faz sentido. Quando você aprende o sentido bíblico realmente, você nunca mais esquece. Essa é a vantagem de aprender a Bíblia no sentido dela mesmo, no contexto. Nunca mais eu esqueço. Então, tem pessoas que, por exemplo, entraram na igreja, fizeram estudo bíblico, mas depois não lembram mais nada. Mas porque não faz sentido, né? E aí ele não viveu o cristianismo realmente que Jesus pegou para os discípulos, que foi uma escola, a escola de Cristo é uma escola de marcas e cicatrizes, né? Aí a gente vai entender por que os discípulos, o Paulo chama de a loucura do evangelho, que eles morriam. Hoje o pessoal está com medo de pegar gripe, né? Lá na época do Império Romano eles eram queimados e degolados, né? Não que a gripe não seja séria, mas para pregar o evangelho eles, com certeza, eles não mediam esforços pela sua própria vida, né? Não ama a própria vida em meio à morte. Então isso aí começa a fazer sentido. O que Paulo chama de loucura do evangelho. Beleza, pessoal? Então nós vamos entrar, e já no próximo estudo, eu vou entrar já com a apostila, vou mandar para vocês, eu sei que entrou no curso, vou mandar a apostila, e vou entrar com as duas apostilas, vou dar para vocês a que faltou, e vou dar do novo já, vou trabalhar com vocês os evangelhos. Nós vamos trabalhar mais um pouco de Mateus e depois de Marcos, para entrar essa perspectiva mais profunda. E aí, depois vamos tentar, depois dos evangelhos, estudar Atos, que aí nós vamos estudar as cartas de Paulo e as viagens missionárias de Paulo. Aí vamos começar a falar das teologias, dos momentos doutrinários dos teólogos, e que você falou, Alan, como que foi nascendo cada crença, inclusive a mortalidade da alma, como foi se sistematizando, como foi sistematizando no domingo. E aí nós vamos discutir o que os teólogos discutiam sobre a Bíblia, mas já com o que a Bíblia diz. Aí vocês vão ver a diferença, para onde foi um, o outro foi o outro. Tranquilo? Vamos orar então? Amado Deus, querido Pai, queremos entender, Senhor Deus, a Tua vontade, pois nada, Senhor Deus, das fontes celestes. E para isso, muitas vezes, precisamos esvaziar do eu, como Cristo disse. Esse esvaziar do eu possa ser de tudo aquilo que nos impede de enxergar o Teu reino vindouro, Tua vontade em nossa vida. Mas, além daquilo, mas de desejar e almejar a Tua realização, Senhor, da lei cumprida na nossa vida, da lei da vida, a lei que rege, Senhor, a lei do amor.
possamos realmente, assim como os discípulos estiveram uma escola pessoal contigo, venhamos estar também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. E aí eu vou mandar a data para vocês, que aí já vamos começar realmente com a apostila e entrar mesmo no Novo Testamento. Isso aqui foi só para mostrar algumas implicaçõezinhas do que vai ter, né, mais para frente. A gente vai começar a pegar os textos agora. Tá bom? Até Tá, mais. pastor. Até mais.